Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Como é que vocês estão? Tudo bem? O professor Rodrigo Bezerra, de Língua Portuguesa, e nós estamos no nosso projeto Retrospectiva 2017. E, professor Rodrigo, esse projeto Retrospectiva é para quê? Ele serve para que os professores possam mostrar para vocês quais foram as atualizações, as mudanças que aconteceram ao longo do ano de 2016, notadamente no segundo semestre. Aí você vai perguntar assim, o que é que língua portuguesa está fazendo aqui? O que é que, por exemplo, raciocínio lógico está fazendo no projeto Retrospectiva? Por que apareceu o raciocínio lógico? Por que aparece português? Porque este projeto Retrospectiva não é só do que mudou, mas é também daquilo que está caindo nas provas. É daqueles assuntos mais recorrentes, aquilo que está acontecendo. Então, assim, você que está estudando para concurso público, você precisa estar o tempo todo antenado com as tendências. As tendências não só de atualização legislativa, jurisprudencial, mas também as tendências daquilo que está caindo. Ora, se você levar em conta que mais de 90% dos concursos no Brasil, eles trazem a disciplina de língua portuguesa como sendo, digamos, uma das disciplinas importantes, você tem que assistir ao nosso Retrospectiva de Língua Portuguesa, porque ele é fundamental para você. Claro, se você está indo para um concurso em que português não vai cair, não acontece, tudo bem, eu convido que você assista, eu acho que você vai gostar. Mas saiba que as chances de você encontrar a nossa língua portuguesa em concurso é muito alta, inclusive você que é da área jurídica. Nós tivemos agora recentemente o Ministério Público do Rio Grande do Sul com um concurso para a promotoria, e a prova preambular do concurso para o Ministério Público, ela veio com 30 questões de língua portuguesa. Portanto, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso Retrospectiva, tá bom? Professor Rodrigo, língua portuguesa, tem alguma sugestão de bibliografia, de livro para a gente? Se você precisa estudar para a língua portuguesa, nós temos o nosso livro, está aqui na 7ª edição, tá? É um livro que está na 7ª edição, vai sair a 8ª edição, ok? E, se você precisa estudar a língua portuguesa, confira os cursos do SES. Aqui, do SES Curso Online, nós temos o curso de língua portuguesa começando do zero, 22 encontros para você melhorar muito seu conhecimento, seu conteúdo sobre língua portuguesa. Combinado assim? Agora vamos lá, vamos começar o nosso retrospectiva. Tá? Você que está nos vendo aí nesse momento, quais foram os conteúdos mais frequentes em 2016? O que é que cai? O que é que não vai deixar de cair? É óbvio, não é? Professor, eu sei que interpretação de textos sempre vai cair. Não é verdade? É verdade. Mas eu quero falar para você dos aspectos gramaticais. Porque interpretação de textos, vem cá comigo aqui, olha só, interpretação de textos, eu não sei o que vai cair. Eu não sei qual vai ser o texto que o examinador vai escolher para a sua prova. Eu não sei. Mas em gramática, a gente sabe o que está caindo e tem como preparar você para o concurso. Ok? Então vem cá comigo aqui, olha só. Quais são os conteúdos recorrentes nas provas de 2016? E veja que eu pus aqui 2016.2. Primeiro conteúdo fundamental e importante. Sintaxe do período composto. Presta bem atenção. Professor, que conteúdo é este? Isso é aquele conteúdo que está lá na gramática, na parte de sintaxe, dentro da parte de sintaxe do período, e que nós falamos, você conhece muito, no linguajar comum, popular, o aluno fala assim, é oração subordinada. Claro que não é só oração subordinada, a gente sabe disso. Mas o frequente, o comum, o habitual é que as pessoas falem dessa maneira. Óbvio. Professor Rodrigo, este assunto, como é que ele vem caindo? Ele cai para que eu classifique a oração? Não, as provas, pelo menos as grandes bancas, têm evitado cobrar a classificação da oração, mas cobra o valor da oração, e aí você vai ter que entender classificação, quando não cobra a questão da conjunção, o emprego do conectivo.
nessas orações? Você vai ter que estudar. Professor, eu estudo o quê para melhorar isso aqui? Você vai lá para a parte de morfologia e estuda conjunção, ok? Depois você vai lá para a parte de sintaxe, procura período composto, estuda a parte do período composto. Garanto a você uma aposta. Dentro de período composto, dentro de subordinação, que é o conteúdo mais, digamos, relevante, as orações que mais são cobradas são as adverbiais. Então você precisa ter cuidado com elas. Tá? É uma sugestão para você. Vem cá, segundo assunto. Vozes verbais. Sempre um assunto recorrente. Pegue as provas e você vai encontrar uma quantidade absurda de questões envolvendo conversão de voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Identificação de voz passiva. Que tipo de passiva você tem? Se é passiva sintética, se é passiva analítica. Em algumas situações, identificação da voz reflexiva. Tá? Mas o grande conteúdo é referente à conversão de ativa para passiva, passiva para ativa. Ok? Volta para cá. Concordância verbal. Nunca vai deixar de cair. Isso aqui é o conteúdo clássico. Aí você diz assim para mim, professor Rodrigo, eu preciso decorar todas as regras da concordância verbal. Verdade? Não. Não é verdade. Você, obviamente, vai ter que estudar o assunto todo, tem que conhecê-lo, mas as bancas, em geral, elas cobram 5, 6 regras. Não passam disso. A regra geral de concordância é o básico. Aí você vai dizer, mas eles vão cobrar um básico assim? Vão cobrar, e você vai ter que saber identificar onde está o sujeito. Essa é a questão. Segundo, regra do sujeito composto, em geral, posposto ao verbo. Vai ter que conhecer aquela regrinha básica, sujeito composto, posposto ao verbo. Se o primeiro núcleo do sujeito composto estiver no singular, o verbo pode ficar no plural, pela regra geral do sujeito composto, ou concordar com este núcleo no singular. Básico. Terceira, regra de concordância do sujeito passivo na voz passiva sintética. É aquela história do VTD com si, VTDI com si. Vai ter que entender isso. Quarta regra, emprego do verbo haver. Não tem jeito, os concursos adoram exigir de vocês, ou as bancas, parece que quase uma unanimidade. Né? Uma coisa que é milenar, vamos dizer assim. Tá? Emprego do verbo haver, tá? As bancas continuam cobrando isso aí. Vai cair, você tem que dominar bem. Tanto o verbo haver pessoal quanto impessoal. Quinta regrinha que eu poderia citar para você, sujeito oracional. Não tem jeito. Tá? As bancas, em geral, costumam trabalhar bastante o emprego ou a regra do sujeito oracional. Que, diga-se passagem, é uma regra só. A regra diz que quando o sujeito está em forma de oração, quando o sujeito é oracional, o verbo da concordância obrigatoriamente ficará no singular, na terceira pessoa. Isso é uma regra só. Qual o problema desse sujeito oracional? É você identificá-lo na estrutura. Tá? Então são essas 5 regrinhas. Vai aparecer lá talvez a regra do índice de indeterminação do sujeito, né, com verbos transitivos indiretos, intransitivos e de ligação mais o si. E aí o verbo fica no singular. Aparece aqui e acolá, mas eu garanto a você que se você dominar essas 5 regras, você já melhora bastante. Vem para cá. Coesão textual. É um assunto da área de redação. Tá? É um assunto da área de redação, mas, por exemplo, se você for para uma prova do CESP-UNB, que hoje se chama SEBRASP, tá? Mudaram o nome, mas eu vou continuar chamando CESP-UNB. 20 anos chamando CESP-UNB, eu não vou mudar de uma hora para outra, tudo bem. Então, assim, se você for para a prova do CESP, FCC, tá? Prova da FGV, eles vão fazer perguntinha do tipo assim, olha, este termo que está aqui, ele se refere a quem? O pronome relativo que está aqui, ele está retomando quem? Entendeu? Esse termo X, YZ, ele está antecipando qual termo? Esse termo que está aqui resume tudo que está aqui atrás, é verdade isso? Ou seja, a banca vai cobrar de você o conhecimento, a percepção dentro do texto dos elementos que formam essa teia,
que vão formando o tecido textual. Coesão textual. Vem para cá. Veja, eu poderia juntar dois assuntos aqui. Regência com acento grave. Dá para falar por quê? Porque não dá para dissociar. Tá? Obviamente, você tem que trabalhar. E aí uma colocação que você não precisa nem mandar para mim. Nenhuma dúvida. É que é assim, as pessoas mandam para mim, Rodrigo, professor, eu tenho dificuldades com verbo transitivo, com transitividade verbal. E às vezes eu tenho vontade de responder, eu também. Por quê? Porque é um assunto, quando eu falo sobre predicação verbal, VTD, VTI, VTDI, VL, VI, né? Às vezes verbos transobjetivos. Olha, isso é o mundo da regência. E no mundo da regência, ninguém domina tudo. Ninguém sabe tudo. Essa que é a verdade. Agora, óbvio, você vai estudar o assunto, nós vamos te orientar, vamos te dar as dicas necessárias para que você não se enrole na prova. E que você, diante de uma situação, consiga resolvê-la. Mas, é um assunto delicado, regência, claro. Junte a isso, emprego do acento grave. Tá? Assunto que sempre vai acontecer, vai aparecer na prova. Professor Rodrigo, eu vou ter que conhecer as regrinhas. Tem que conhecer, claro. Notadamente as regras proibitivas. Aquilo que eu não vou poder usar. Quando é que eu não posso usar o acento grave? E eu garanto a você que na sua vida você vai encontrar muitos as que não vão receber acento grave. Né? O fenômeno da crase. Muitos as não vão receber acento grave. Então é preciso que você conheça. Vem para cá. Flexão nominal e flexão verbal. Você está perguntando assim, professor Rodrigo, danado é isso aqui. Eu estou colocando flexão nominal e flexão verbal, tá? Para falar da parte inicial da gramática, morfologia. Não tem jeito. Você vai ter que estudar aquela parte inicial da gramática, né? Que é a parte de substantivo, adjetivo, são as classes morfológicas, né? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo, por aí afora vai, preposição, interjeição, advérbio, conjunção. Vai ter que estudar essa galera. Por quê? Porque essa galera interfere em sintaxe. Ponto final. Notadamente dois assuntos. Substantivo. Aliás, vou citar três assuntos. Substantivo, pronome e verbo. Tá? Vocês precisam dominar bem esses três assuntos dentro de morfologia. Para terminar, grafia de vocábulos. É uma questãozinha, eu sempre digo, é a questão da brincadeira. Os concursos vão sempre testar você no que se refere à escrita de vocábulos. Sempre. Para quê, professor? Testar sua competência linguística, testar sua competência vocabular, saber se você é uma criatura que gosta ou tem um vocabulário mais longo. E pontuação, óbvio, né? Óbvio. Diz respeito ao temido, em geral, emprego da vírgula. Né? Eu sempre costumo dizer, você tem problema com os parênteses? Não, você tem problema com parente. Parente é um bicho que dá problema. É um ser que dá problema, né? Você tem um parente, se você olhar para a sua família todinha, você não tiver um problema não tiver um parente que lhe dê problema, realmente você não está, você já está em outro patamar de existência. Porque parente dá problema. Os parênteses, os bichinhos não dão problema. Travessão, 2 pontos, nada. Agora, fala da vírgula. Você pensa em vírgula, o cara se estremece todinho. Então, pontuação sempre vai estar presente. Então, veja. Está aqui o cronograma. É isso que está caindo. Muito. Traduzindo. Professor Rodrigo, está caindo tudo. Está caindo tudo. Isso aqui é verdade. Os grandes assuntos estão aqui. Claro que uns mais do que outros. Se eu tivesse aqui de elencar aqui e escolher os, 3 ou 4 assuntos aqui, eu diria a você assim, eu faria assim para você, olha, né? Se você tivesse que aprender, eu diria, olha, cuidado com isso, né? Muito cuidado com aqui, com concordância. Muito cuidado com isso aqui, flexão de verbo sempre. E muito cuidado com sintaxe do período composto, tá? Eu colocaria ainda aqui regência, eu colocaria regência no meio também. Então, estão aí, se eu fosse ainda fazer um filtro disso aqui, você não pode ir para uma prova de português com isso aqui. Aliás, sem entender isso aqui. Você quer ver? Vamos dar uma olhadinha. O que é que eu fiz? Eu trouxe algumas questões desses últimos tempos para nós darmos uma olhada
e eu resolvê-las aqui com você. Aí você tem duas situações. Ou você vai olhar e dizer assim, eu estou bem, eu não preciso de nada. Que eu acho, eu digo assim, não preciso de nada, eu digo assim, eu tô tranquilo, eu resolveria. Ou você vai olhar para a questão e dizer assim, caramba, eu teria problemas. É bom eu procurar ajuda. Então, fique bem atento ao que nós vamos falar aqui. Olha só essa questão, interessante. Questão envolvendo período. Veja que ele diz assim, o segmento sublinhado mostra formas reduzidas. Observe, formas reduzidas. Você tem aqui gerúndio, você tem um gerúndio, e você tem os infinitivos. A forma reduzida do verbo bastar, tá? Detalhe interessante. Por que ele chamou de formas reduzidas? Porque as orações, como a oração está centrada em verbo, o verbo ele pode estar em forma de modo, ou forma modal, que é qualquer forma do indicativo, do subjuntivo e do imperativo, ou o verbo pode estar numa forma nominal. Nós temos as três situações, infinitivo, gerúndio e particípio, as três categorias, ok? No nosso caso aqui, ele está reduzindo aqui para o gerúndio. Ele está dizendo assim, olha, vem cá, a forma reduzida do verbo bastar poderia ser adequadamente substituída por, se você prestar atenção, o que é que ele está fazendo? Ele está pedindo para que você desenvolva. Ó. Ele está usando, observem, ele está usando em todas as estruturas, ele passou a utilizar um conectivo. Tá? Ele passou a utilizar conectivo. Ok? Então, quando ele passa a usar conectivo, ele está, na verdade, desenvolvendo a oração. Então, ele está dizendo, olha, dá para trocar por quem? Vamos lá. Primeiro, eu preciso entender o período. Ele está dizendo, essa água só é indicada para consumo com tratamento químico. Ou seja, ela só é indicada para consumo com tratamento químico feito somente por especialista, não bastando ferver ou filtrar. Ora, perceba que eu não tenho relação de contraste. Na verdade, ele está me dizendo que ela é indicada para consumo apenas com o tratamento químico e não basta só ferver e filtrar. Mas, ora, como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma estrutura em que eu vou dizer, mas não basta ferver ou filtrar? É isso mesmo? Porque ele afirmou, ela só é indicada para o consumo com tratamento químico feito por especialista. Mas não basta ferver ou filtrar? É uma relação de contraste? Não, não é contraste. Pois não basta ferver ou filtrar. Eu dizia, tem uma relação aqui, Rodrigo, não é? De uma relação aqui de caminhando para um processo explicativo. Maravilha. Vamos ver. Logo me indica a conclusão. Não bastando ferver ou filtrar, é a conclusão de que a água ela é indicada para consumo químico só com um especialista. Logo não basta ferver. É um processo conclusivo do que eu falei atrás? Também não. Vamos lá, letra D. Quando não bastará, muito menos, porque não é relação temporal. Não é tempo. Caso não baste ferver, eu também não tenho condicionalidade. Portanto, está aí a minha resposta. Essa água só é indicada para consumo com tratamento químico feito por especialistas, pois não basta ferver ou filtrar. Por que não basta ferver ou filtrar? Eu tenho uma relação aí, professor, tipicamente de um processo explicativo em relação ao que eu disse atrás. Puramente explicativo em relação ao que eu disse atrás. Então, era importante que você percebesse essa construção para você não errar. Beleza? Vamos dar uma olhadinha. Ou seja, período resolvido. Vamos para cá. Continua. Observe agora. Questão envolvendo o quê? Questão envolvendo voz verbal. Voz verbal. Veja. Se numa transformação diz assim, da frase, o borracheiro coçou a desmatada cabeça e proferiu a sentença tranquilizadora, atribuirmos aos termos sublinhados a função de sujeito, presta bem atenção,
As formas verbais que lhes correspondem deverão ser na ordem dada. Que maravilha. Veja só. Ele está me dizendo o seguinte. Eu quero pegar este termo aqui e atribuir função de sujeito. Observe que ele diz o borracheiro coçou. O que ele coçou, VTD, ele coçou a cabeça, objeto direto. Ele proferiu o quê? A sentença, objeto direto. Ora, se eu tenho o sujeito nessa estrutura é o borracheiro. Então o que eu tenho é sujeito, eu tenho um verbo transitivo direto e eu tenho um objeto direto. A estrutura está nesta ordem aqui. Professor, que ordem é essa? Isso aqui é ordem de voz ativa. Isso aqui é a ordem da voz ativa na língua portuguesa. Ele está dizendo, para eu transformar esses termos em sujeito, ora, para transformar o objeto direto em sujeito, eu só tenho uma opção. Para que o objeto direto vire sujeito, eu tenho que levar a estrutura para a voz passiva. Por quê? Porque na voz passiva analítica é que eu tenho a conversão. Quando eu estou convertendo de ativa para passiva, o que é que eu faço? O objeto direto se converte para a função de sujeito. É a única estrutura possível que eu tenho. Portanto, vem para cá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou voltar aqui. A ordem da voz passiva vai fazer isso. Sentido inverso. Então, eu vou ter sujeito. Aqui, eu vou ter uma locução verbal. E o sujeito da voz ativa vai virar o agente da passiva. Portanto, vamos lá. Minha preocupação qual é? Formação da locução verbal. Como é que eu vou formar a locução verbal da voz passiva, professor? Você vai formar a locução verbal com o quê? Com o verbo auxiliar ser. Em geral é o verbo ser, eu estou sendo muito prático. Mais o particípio do verbo principal. Mais o particípio do verbo principal, mantendo o tempo verbal da voz ativa. Portanto, ele coçou. Se ele coçou, ora, isso é pretérito perfeito. Então, a cabeça, se ele coçou a cabeça o quê? Ela foi coçada. Pronto. Já converti a primeira. Verbo ser mais o particípio. E ele proferiu a sentença. E a sentença, ora, se ele proferiu, ela novamente, pretérito perfeito, ela foi proferida. Está aqui a minha resposta, está na letra A, está aqui, foi coçada e foi proferida. Aí você vai dizer, caramba, professor, eu tinha que ter esse conhecimento. Claro, português é assim. A língua portuguesa ela exige um conhecimento totalmente integrado, um conhecimento articulado, para que você possa obter êxito, para que você possa responder com correção. Tá bom? Vamos ver a próxima questão. Olha só. Olha quem está aí. Não poderia ser diferente. Olha quem está aí. Você vai dizer, pô, Rodrigo, questão de... a questão de concordância verbal. Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos ter que trabalhar concordância verbal no nosso dia a dia. Não tem jeito. Então vamos lá. As normas de concordância verbal encontram-se, aliás, as normas plenamente observadas na frase. Vamos lá. Prestem atenção, que vocês vão ver que não sai isso aqui. Não, eles não cobram além do que 4, 5, 6 regrinhas. Isso é uma temática geral. Então, assim, óbvio, eu estou dizendo que eles não possam cobrar outras regras. Eu estou dizendo que, em geral, eles cobram 6, 7 regras. Olha lá. É você. Agora, qual é o problema? Você tem que pegar essas 6, 7 regras e dominá-las muito bem. Então, vamos ver. Olha o básico. Muita gente gostaria, olha só, gostaria de se aventurarem. Não, aí não, né, irmão? Aí não dá, né? Aí ficou feio, né? Aí é punk, né? Aí ficou feio. Pô, não precisa, né? Gostaria de se aventurarem é pau.
pelas estradas europeias? Não. Muita gente gostaria de se aventurar pelas estradas europeias, ainda que num carrinho periclitante e sem conhecimento das línguas que, olha só, das línguas que, presta bem atenção, as línguas, tá? As línguas que se fala, não. Olha só, verbo transitivo direto mais se, partícula passivadora. Esse que você está vendo aqui, ó, é o sujeito. É o sujeito passivo. Isso é voz passiva sintética. Portanto, das línguas que se falam ou que são faladas nos diferentes países. Olha aí, ó. Regra geral e voz passiva. Letra B. Entre os muitos idiomas de que o autor se confessou ignorante, presta bem atenção. Então lá, o autor sujeito, ele se confessou ignorante dos idiomas. Perfeito. Então, entre os muitos idiomas, estava o italiano. Perfeito. O italiano sujeito estava. Perfeito. Mas acabaram por lhe parecer inteligíveis. Opa! Acabaram por lhe parecer inteligíveis? Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. O que é que está acabando de parecer ininteligível a ele? O que é que está parecendo ininteligível a ele? As palavras ditas pelo borracheiro. Portanto, ó, as palavras sujeito, elas acabaram por parecer ininteligíveis a ele. Portanto, ó, estrutura absolutamente correta. Letra C. É comum que, ao longo de uma viagem, a condição, presta atenção nessa palavra aqui, presta atenção aqui, ó. A condição adversa das estradas descuidadas, não, a condição adversa, ela o quê? A condição venha a desgastar os pneus de um carro já periclitante. Letra D. Não ocorreram aos jovens viajantes, olha só, verbo transitivo indireto, aos jovens viajantes, objeto indireto. O que é que não ocorreu aos jovens viajantes? Que aquele emaranhado de estradas fronteiriças poderiam ser esclarecidas, olha só, com um detalhado mapa daquela região. 2 problemas. Primeiro, eu estou com um sujeito aqui, ó, que é uma oração, é uma estrutura inteira. Olha quem está aqui, sujeito oracional. Quem é o sujeito oracional, professor? É tudo. Se eu estou diante de um sujeito oracional, o que é que vai acontecer, professor? Essa estrutura que está aqui não pode ficar no plural. É ela quem está concordando aqui. Portanto, ó, esse cara fica na terceira pessoa do singular. Portanto, ó, não ocorreu. Vamos lá. Aquele emaranhado de estradas fronteiriças, aquele emaranhado poderiam ser esclarecidas? Não. É o emaranhado. Né? Emaranhado poderia ser esclarecido com um detalhado mapa daquela região. Maravilha. Letra E, ou E, não é incomum que se atribuam, preste atenção, aqui o verbo é quem vai atribuir algo a alguma coisa, esse si que está aqui é partícula o quê? Apassivadora. Tá? É partícula apassivadora. Certo? Vamos lá. Então, o que é que se está atribuindo a palavras ditas incoerentemente? Que aqui é o objeto indireto. O que é que se está atribuindo a elas? Um sentido filosófico inteiramente fora do alcance e da previsão. Um sentido filosófico inteiramente fora do alcance da previsão. Aqui uma oração adjetiva de quem as proferiram. Presta atenção. Que eu tenho aqui um sentido. Então não é incomum que se atribua. O que se está atribuindo é um sentido. Entendeu? Agora vamos continuar. É um sentido filosófico inteiramente fora do alcance da previsão de quem? Daquele que, né? De quem as proferiram? Não. De quem, é um sentido fora de quem dos quais, daqueles que as, olha, só que se eu disser de quem aqui, as proferiu
ou de quem as proferiram? E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Veja que ele diz assim, olha só. Quando ele diz aqui, cuidado, porque eu estou num plural tremendo. Ó. Não, é incomum que se atribua a palavras ditas em coerência um sentido filosófico inteiramente fora do alcance da previsão. E previsão de quem as proferiu, e não de quem as proferiram. Ok? Tudo bem? Daqueles que as proferiram, não. Daqueles, se for daqueles que, aí tudo bem. Mas quando eu digo de quem, eu vou pro as proferiu. Maravilha, então. Continua. Olha só que interessante essa questão aqui. Pronome relativo que, tá? Tem como referente o termo estudantes. Presta atenção, que conteúdo é esse aqui, professor? Isso aqui se chama o quê? Coesão textual. Coesão textual. Ele quer saber, ele quer entender se realmente você percebeu as ligações do texto. Olha para cá, olha só. Provavelmente, ele diz que o que retoma estudantes. Essa é a dúvida, tá? Essa é a dúvida. Eu julgo isso como verdadeiro ou como falso? Então vamos lá. Vamos lá. Provavelmente o programa brasileiro vai acelerar a mobilidade internacional e proporcionar avanços na ciência brasileira. Essa iniciativa louvável talvez inspire outras, não menos importantes. Aí ele faz como o estímulo à mobilidade nacional dos estudantes, que ainda são incipientes. Presta atenção. Incipiente, tá? Com C é principiantes. Iniciais, que estão começando. A minha pergunta é, quem é que está começando? São os estudantes? É isso mesmo? Não, professor. De maneira alguma. Este pronome relativo, veja que eu estou com uma estrutura aqui, ele fez aqui uma estrutura intercalada com dois travessões, né, uma estrutura comparativa. E este pronome relativo, tá, está retomando aqui, ele está para aqui, outras. Essa iniciativa talvez inspire outras. Outras o quê? Iniciativas, tá? Não menos importantes, outras iniciativas que ainda são incipientes. Portanto, este item da prova do CESP, ele está errado. Professor, isso é muito comum? Muito. Professor, isso aparece muito, tá? Aparece muito, tá? Então, você que tem que ter cuidado para você perceber isso, para você estar de olho nisso. Você dizer, caramba, professor, entendi. Estou ligado a esse negócio aqui. Entendeu? Tudo bem? Continua. Qual é o assunto agora que está aqui? Na organização do poder político, no Estado moderno, à luz da tradição iluminista, ele diz, o emprego do sinal indicativo da crase, de crase em à luz, é facultativo. Ou seja, a sua retirada não prejudicaria a correção gramatical nem o sentido original do texto. Foi o que eu disse a vocês. Vai estudar para a prova de português? Vai ter língua portuguesa? Vai cair crase para você. Você tem que conhecer regra. Regra de colocação ou não de acento grave. Não tem jeito. Você tem que conhecer. Tá? Aí você vai dizer, professor, e aqui o que aconteceu? Ora, você está diante de uma locução. Vem cá. Olha só. À luz de. A locução que está aqui é à luz de. E o que é que a norma diz? A norma gramatical diz aqui. A norma gramatical diz que quando você está diante de locuções prepositivas, como é que eu sei que a locução é prepositiva? Você vai perceber que 99% das locuções prepositivas terminam na preposição de. A cata de, a roda de, a moda de, a espera de, a procura de, tá? E por aí afora está aqui a luz de. É uma locução prepositiva. A norma diz que locuções prepositivas, locuções conjuntivas, só há duas que levam acento grave. A medida que, a proporção que. As duas. E as locuções adverbiais, essas são as mais delicadas, tá? Porque elas são muito variadas. Às vezes, à noite, à direita, às fartas, à esquerda, e por aí afora vai. Tá? Ele diz o seguinte, que essas locuções, prepositivas, conjuntivas, adverbiais, quando o núcleo ele é feminino, você é obrigado e obrigada a utilizar um acento grave.
nessas locuções. Para quê, professor? Para que não haja produção de ambiguidades. É a norma gramatical, PRIO. Aí você tem que conhecê-las, ou seja, não tem o que fazer. Portanto, vem para cá, olha só. Então aqui, à luz de, é obrigatoriamente, eu sou obrigado a utilizar o acento grave para ela. Portanto, o emprego de é facultativo. E aí eu vou brincar de novo. Ora, bastava que você soubesse o que era crase facultativa. Se você tivesse domínio disso, resolvia. Olha para cá. Professor, quantos casos de facultatividade de crase eu tenho em português? Você tem praticamente 3 casos. Ali escreveu, volta comigo aqui, 3 casos. Você tem, diante de pronomes possessivos, preste atenção, pronomes possessivos, adjetivos femininos no singular. Então, sua, tua, minha, nossa, vossa, tá? Quando eles são pronomes possessivos, estão em função possessiva, estão na função adjetiva, ou seja, estão acompanhando substantivos, tá? E estão no singular. Pronto, acabou. Segundo caso, diante da preposição até. Por quê? Porque você escreve até ou até a. Pronto. E o terceiro caso, diante de nomes de pessoas, nomes personativos femininos, porque eles facultam o artigo. Então, bastava saber isso. Sabendo isso, você resolveria seu problema. Vem para cá. Então, aqui, ó. Aqui, absolutamente errado isso aqui. Absolutamente errado. Ok? Continua. Ah, maravilha. Maravilha. Veja só. Por que eu trouxe esta questão aqui para a gente? Por que eu trouxe essa questão aqui para a gente? Para que você saiba um detalhe. Diz assim, a redação que está clara e segundo a norma padrão correta é a seguinte. Por que eu estou colocando isso para você? Porque não raro os concursos vão cobrar de vocês o que eles já cobram de todo mundo. De você, de qualquer criatura, que é o seguinte, diante de uma situação aberta, você saberia me dizer o que está certo e o que está errado? Você sabe me dizer? Se você olhar para um período, você sabe me dizer o que está certo e o que está errado? Levando em conta todas as normas formais da gramática, da língua portuguesa, o padrão formal da língua, é isso que muitas bancas vão cobrar de vocês. Então, olha só, o que é que ela quer? Ela quer que você olhe para isso aqui, ela quer que você olhe para isso aqui e diga, ó, o rapaz era, veja, ó, o rapaz era o testemunha mais esperado porque sabia, era o líder do grupo de arruaceiros, mas temeroso, absteve-se de dar detalhes do caso. Primeiro, veja que ele fala de clareza. Eu sempre costumo dizer, o que é clareza? Clareza é uma propriedade do texto que não permite que você leia 2 vezes o mesmo período para entendê-lo. Eu sempre defino clareza assim. Você não precisa ler 2 vezes. Você leu, entendeu? Pronto, é isso aí. É quando é que o texto peca pela clareza, Rodrigo? Você lê que você faz... Hein? Peraí, aí faz assim, deixe-me ler de novo para ver se eu entendo. Quando começa essa história do deixe-me ler de novo para ver se eu entendo, o texto começa a ter problema de clareza. Essa é clareza. Norma padrão. Rodrigo, veja, primeiro, eu li, volta para cá, o rapaz era o testemunha mais esperado porque sabia quem era o líder do grupo. Veja, norma padrão. Primeiro, testemunha é um substantivo sobrecomum que eu uso para homem e para mulher. Só que ele tem gênero, ele é feminino. E tudo que com ele fosse referir tem que ir para o feminino. Portanto, vem cá, o rapaz era o testemunha, não era a testemunha. Se ela era a testemunha, ela não era esperado, ela era esperada. Olha aí. Porque sabia quem era o líder. Na gramática, líder tem acento. Do grupo de arruaceiros. Tá? Mas, temeroso, absteve-se de dar detalhes do caso. Então veja, né, que eu trouxe isso para mostrar assim para você. Você que está indo estudar para concurso, tem que dominar norma gramatical, não tem jeito. Ah, professor, eu faço o quê? Eu tenho um problema com português, eu me rasgo, eu me desespero todo com língua portuguesa. Estude, faça bons cursos. Convido você a fazer o nosso curso de português começando do zero.
Se você não melhorar, me mande um e-mail pelas redes sociais, pelo meu Facebook, pelo Instagram, e vá lá, entre lá no... Mande um direct para mim pelo Instagram. Hoje achar gente no mundo não é difícil. Entendeu? Você me manda, olha, professor, eu fiz seu curso de português começando do zero, estou pior de quando eu comecei. Eu garanto a você que eu lhe devolvo o dinheiro. Eu garanto a você, me mande sua conta bancária, tá? Eu faço o depósito lá do seu dinheiro, da coisa. Olha, realmente, eu lamento muito, não consegui, mas eu lanço esse desafio para você. Faça português começando do zero. Eu tenho certeza absoluta de que você sai literalmente do zero e vai para um local maravilhoso. Você vai, garanto a você, pelo menos a experiência que nós temos tido aqui. Tá bom? Então esse é o objetivo dessa questão, é chamar essa sua atenção. Isso cai. E aqui cai tudo. Tudo. Pontuação, período, concordância, regência, crase, cai tudo. Combinado? Vem para cá. Olha só que interessante. Considerando o norma padrão, o emprego de quê, professor? De forma verbal. Ou seja, você vai dizer assim, pô, professor, o que é isso? Essa história de forma verbal? Flexão verbal. Você não pode ir para uma prova em que vai cair língua portuguesa e você não saber conjugar verbo. Isso é básico. Isso é básico, você não tem como. Então vamos dar uma olhadinha para cá comigo, olha só. Considerando o emprego, a forma correta. Tá? Olha só. Embora não apoiemos, opa, está certo? Não nos opomos, a que gaste tanto tempo um assunto supérfluo, contanto que não interrompe. Opa! A faculdade. E aí? Você vai dizer, pô, Rodrigo, eu realmente não sei se eu marcaria isso aqui, não. E aí? O que é que vocês acham? Como é que eu faço aqui? Primeiro, embora não apoiemos, né? Ora, o verbo aqui quem é, professor? Apoiar. Tá? Ora, como é que eu conjugo? E quando ele fala que apoiemos, ele está tentando formar, e eu não sei, vamos julgar se está certo ou está errado, ele está tentando formar o quê? O presente do subjuntivo. Como é que eu conjugo o verbo no presente do subjuntivo? Fica mais fácil se você fizer assim, que eu... Ora, você quer conjugar o verbo apoiar? Eu digo, sei lá. Conjuga outro verbo que termine em quê? Vem cá. Que termine em IAR. Tá? Você tem vários. Você tem, por exemplo, estagiar. Você pode conjugar estagiar. Professor, é verdade, olha só. É verdade. Você pode conjugar vários verbos. Basta que você saiba. Ora, como é que é o verbo estagiar? Ora, eu estagio, tu estagias, que eu estagie, que tu estagies, lá no presente subjuntivo, que ele estagia, que nós estagiemos. É isso aí mesmo. Portanto, vem cá, aqui, ó. Embora não apoiemos. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Não tem problema algum esse verbinho aqui. Agora vamos continuar lá. Vamos continuar a sentença. Não nos opomos. Tá? Não nos opomos. Como é que eu devo, professor, conjugar o verbo opor? Aí você vai dizer, pô, Rodrigo, eu vou me enrolar com o verbo opor? Tem certeza que eu vou me enrolar com o verbo opor? Não, pô. Vamos conjugar, isso aqui não é opor, não. Isso aqui é por. Isso é por. Porque, na verdade, isso é derivação de por. É supor, repor, interpor. Bota o que tu quiser e põe o que tu quiser, pô. Entendeu? Conjuga por e acabou. Anexa o prefixo e tchau. Tchau pro louro. Entendeu? Então, ó, vamos conjugar o verbo por. Ora, vamos lá. Embora não nos apoiemos, ora, como é que eu faço? Não nos opomos a que gaste tanto tempo com assuntos surplexos. Ora, assuntos supérfluos, embora eu não faça isso, nós não nos... Ora, tem certeza que tem certeza que opomos? Não. Nós não nos opomos, nós não nos opusemos, né?
Nós não pusemos, nós não pomos, nós não nos opusemos, nós não pusemos. Ou seja, nós não nos opusemos a que gaste tanto tempo com assuntos supérfluos. Contanto que não interrompe, não faça isso. Contanto que não interrompa. Por quê, professor? Porque a cláusula de condicionalidade aqui, ele vai solicitar, ó, contanto que ele não faça isso, que ele não interrompa a faculdade, eu vou para o presente do indicativo. Continua. Independente de onde provierem os recursos, que verbo é esse? O verbo provir. Que nada, meu velho. Isso aqui é o verbo vir. Conjuga vir e acabou. Bora. Independente de onde? De onde vierem. Independente de onde vierem. Se é independente de onde vierem, cuidado para não dizer vierem, viu? É vierem. Ora, é de onde provierem, convierem, advierem. Acabou. Intervierem. Acabou. Tchau. Então vem cá. Aqui, ó. Beleza. Então, independente de onde vierem, perfeito. Tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Aí, vamos lá. Os recursos convirjam ou não os pareceres dos técnicos consultados, eles, sempre destemidos, né, iniciarão a obra. Agora, Rodrigo? Vamos lá. Qual o detalhe que eu tenho aqui? O verbo convergir. Olha só. O verbo convergir, a gente vai ter um probleminha com ele. Né? Não é, professor? Por quê, professor? Porque ele muda da letra G para a letra J quando você está... como é que se diz? Da letra G para a letra J, quando você está com ele no presente do indicativo eu convirjo, e obviamente que isso vai interferir no presente subjuntivo. Ora, então, independente de onde provierem, convirjam com J ou não os pareceres, eles sempre destemidos iniciaram a obra absolutamente correta, a letra B. Continua. Eles provêm, que é isso? O verbo aqui é vir. Portanto, eles o quê? Eles vêm. Vêm como assim? Vêm assim, ó. Se é vem assim, eles o quê? Provém. Portanto, já começou errado. De uma região em que a destruição de bens naturais ou culturais de importância reconhecida é considerada crime de lesa pátria. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas o erro inicial, tá? Continua. Os jogadores pleitearam que os juízes não... olha só, eles pleitearam. Perfeito. Que os juízes não intervissem. Não. Eles pleitearam que os juízes não viessem. E se o verbo é vir, portanto, interviessem a cada pequena confusão provocada por um choque de corpos, etc, etc, etc. Enquanto aquela norma não vigiu, aí vai dar problema. Aí deu problema, professor. Por que deu problema? Porque o verbo viger, tá? O verbo viger, esse verbo aqui, ele é considerado defectivo, tá? Ele é considerado defectivo. O que quer dizer isso? Ele tem um defeito. Ele não se conjuga com V e J. Ele só se conjuga quando você tem a letra G. Portanto, não tem como escrever enquanto aquela norma vigiu. Não tem. Tá? E outras. E pior, né? Se fosse realmente com a letra J, né? Professor, como é que eu vou escrever isso aqui com a letra G? Como é que eu vou? Então, presta bem atenção. Viger com G. Viger com J não existe. Tá? Viger com J não existe. Agora vamos lá. Professor, com G, tá aqui. Pode, pode. Só que tem um detalhe. Presta bem atenção. Eu vou escrever vigil com I mesmo? Não, professor, não. Eu tenho um probleminha. Viger com J não existe. Viger com G existe. Mas a forma correta é enquanto aquela norma não vigeu. Porque o verbo é viger, quer dizer ter vigência. Então, já começou podre a questão.
não houve como solucionar o impasse e retirar o depósito que a justiça reteve em prol dos menores de idade. Olha só, está certo? Aqui o reteve. Como é que eu faço aqui para saber se está certo? Que verbo é esse? Isso é o verbo ter. Se eu sei que isso aqui é o verbo ter, como é que eu faço? Eu faço eu, eu faço, isso aqui é pretérito perfeito. Então eu faço assim, eu tive, tu tiveste, ele teve. Se ele teve, ou se ela teve, então a justiça que é ela, reteve, está tudo ok, então volta para cá e está ok isso aqui. Então, chegamos aqui à nossa resposta na letra B de bola, ok? Então, saiba, e aí aquela história eu preciso saber, né, ter essa noção de que flexão verbal é um assunto bastante cobrado. Volta para cá. Olha quem está aqui, olha quem está aqui, olha só. Tomando em consideração o uso da, vírgula, conclui-se que em... Gente, essa questão é muito interessante. Essa questão é muito interessante. Olha só, a mãe da cantora, vírgula, Estela Maris, amava o filho do pianista Antônio Pinto. Olha lá o número 2. A mãe da cantora Estela Maris amava o filho do pianista Antônio Pinto. Olha que coisa legal. Agora vejam as proposições. Letra A. Em 1, Estela Maris não era cantora, mas amava alguém cujo nome não se sabe. Olha que coisa interessante. Em 1 e 2, o nome do pianista e o da cantora permanecem os mesmos. Letra C. 2, Estela Maris era cantora e amava alguém cujo nome não se sabe. E 3, aliás, letra D. 2, o pianista Antônio Pinto era amado pela cantora Estela Maris. E 1, Estela Maris não era cantora, mas amava Antônio Pinto. Galera, olha que questão interessantíssima. Envolvendo o quê, professor? Envolvendo semântica e vírgula. Aí você tinha que perceber um detalhe. Olha para cá, olha só. A mãe da cantora, aí ele faz vírgula, Estela Maris. Ora, ele pôs entre vírgulas para indicar a aposição ou o aposto explicativo para quem? Ora, presta bem atenção. Mãe, dá uma sacada. Mãe é noção de um substantivo que só tem o quê? Mãe, você só tem uma. Mas cantora, você tem muitas. Ora, se mãe eu só tenho uma, eu vou criar uma explicação. Quando eu crio processos explicativos ou apostos explicativos, o que é que eu tenho que fazer com eles? Por entre vírgulas. Portanto, vem cá. Esse nome Estela Maris aqui é o nome da mãe. Vamos lá. Amava o filho do pianista Antônio Pinto. Veja que pianista tem muitos. Antônio Pinto é aposto de pianista. Só que ele é aposto de pianista, aposto especificativo. É delimitativo para dizer, olha, não é qualquer pianista, é o Antônio Pinto. Agora vamos lá para cá. A mãe da cantora Estela Maris agora se refere a quem? Ao nome da cantora. Amava o filho do pianista, Antônio Pinto. Antônio Pinto agora se refere a filho, porque agora ele está em posição de aposto explicativo. E filho é ser único, pianista há vários. Olha que coisa interessante. Então vamos lá. Vamos começar, tem que ficar indo e vindo. Em 1, Estela Maris não era cantora. Não era. Estela Maris era a mãe. Tá? Aí ele diz aqui, beleza, ok, Estela Maris em 1, Estela Maris não era cantora, ok. Mas amava alguém cujo nome não se sabe. Vamos ver? Vamos ver? Não, falso. Eu sei, o nome do pianista aqui é Antônio Pinto, portanto, essa segunda parte está errada. Vamos lá. Em 1 e 2, o nome do pianista e o da cantora permanecem os Tem certeza? O nome de quê? O nome do pianista e da cantora permanecem os mesmos? Não. Não, porque aqui o nome da cantora está ok, mas o do pianista não. Então, portanto, não é essa a resposta. Letra C. 2. Estela Maris era a cantora. Olha aqui, Estela Maris era a cantora. Ok. Então, vamos lá. Em 2, Estela Maris era a cantora.
Ok. E amava alguém cujo nome não se sabe. Vamos ver? Ó, em 2, a mãe da cantora Estela Maris, era a cantora, amava o filho do pianista, Antônio Pinto. Não, aí não. Morreu, tá? Morreu, ora, e amava alguém cujo nome não se sabe? Não, se sabia. Porque em 2, você sabe que o nome Antônio Pinto, na verdade, é o nome do filho e não do pianista. Portanto, está errado. 2. O pianista Antônio Pinto, preste atenção, o pianista Antônio Pinto, em 2, ele diz assim, ora, opa, cadê? Era amado pela cantora Estela Maris. Olha só, o pianista quem é? Antônio Pinto, em 2, é o nome dele. E era, olha, a cantora Estela Maris, ele era amado por ele perfeitamente. Está aqui a resposta número 2. E na letra E, em 1, Estela Maris não era a cantora, mas amava Antônio Pinto, não. Veja, em número 1, não era a mãe dela. Tá? Então, portanto, lê errado. Que questão interessantíssima. Parabéns para quem a fez. Aí você vai dizer, professor, e que assunto é esse aqui? Emprego da vírgula. É o emprego da vírgula. Não tem jeito. Você precisa dominar a pontuação. Você vai ser cobrado e cobrada por isso. Não tem jeito. Combinado assim? Numa boa? Então vamos lá. Para a gente terminar isso aqui, olha só, uma última questão. Olha para cá. Considerando a regência verbal, assinar a alternativa que apresenta a frase escrita de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então vamos lá. O pai lembrou-se, quem se lembra, verbo transitivo e direto se lembra do prazer que sentiu quando ganhou a primeira bola. Então, ó, aparentemente eu fico assim, opa, põe a bolinha aqui que parece que está tudo certo. Né? O pai sentiu prazer quando ganhou a primeira bola. Vamos lá. O mundo que as crianças de hoje pertencem, não. Se as crianças pertencem, pertencem a. Então, o mundo a que as crianças de hoje pertencem é o dos jogos virtuais. A bola que o garoto foi presenteado, não. O garoto foi presenteado com. Então, a bola com quê? Era de plástico. Letra D. O pai refletiu de que os tempos já não... Não. Ele refletiu isso. O verbo aqui é transitivo direto. Refletiu que os tempos já não eram os mesmos. E letra E. Era um jogo que os times brigavam pela posse de bola? Não. Era um jogo em que, né? Ou seja, era um jogo no qual os times brigavam pela posse de bola. Portanto, a letra A é a nossa resposta. Vejam. Terminamos aqui a nossa retrospectiva. Qual foi o objetivo? Ensinar você? Não. Foi chamar a sua atenção. O objetivo da retrospectiva é dizer assim para você, olha, você está bem em português? Você está bem nisso, aquilo outro? Você está atento? Está atento ao que está caindo? Esse é o objetivo da retrospectiva. Se você ficou preocupado, está pensando, corra atrás. Saia daquela posição de que aquelas frases feitas, aquelas ideias preconcebidas, ninguém entende português. Isso é mentira. Se tem gente que entende, eu também consigo. Parte desse pressuposto. É porque realmente, é porque vovó e vovô, porque o cachorro, eu gosto muito daquele comercial antigo da Casa Lux Ótica. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Então, se você não quer aprender, amigo, amiga, não tem jeito. Qualquer coisa serve para dar desculpa para você não estudar. Então, corra atrás, parta, porque você vai conseguir. Você consegue, você chega lá. Tá? Saia dessa cama cômoda e vai estudar. Então, assim, eu espero que a gente tenha despertado em você a preocupação. Sempre os concursos vão cobrar a língua portuguesa. Se você está bem, graças a Deus, né? Graças a Deus, boa notícia. Se você está mais ou menos, corra para melhorar, para ficar tudo ok. E se você não está bem, aí sim é que você tem que dar o start, tá bom? Conte sempre conosco aqui do SESC Curso Online, conta aqui com nossas orientações, qualquer coisa mande nas redes sociais, me procure pelo Facebook, curta meu canal no YouTube, nós temos muitas dicas, muitas informações e veja os nossos cursos aqui do SESC Curso Online. Para todos vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus.